Professor Dr. Buzaide, estamos aqui para mais uma entrevista no site Vencer o Câncer. Tenho a honra hoje, como convidada especial, a doutora Cristina Abdala, uma das mais proeminentes dermatologistas com grande expertise na área de reações na pele por drogas oncológicas, isto é, drogas usadas para o tratamento do câncer. Cris, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, para mim que é uma grande honra. Cris, a primeira pergunta que o nosso ouvinte teria é: quais as drogas que mais comumente produzem reações de pele a ponto de precisar ver um dermatologista? Hoje no consultório dermatológico, nós vemos um grande número de pacientes que têm efeitos colaterais na pele das drogas chamadas alvo, principalmente o cetuximab, o erlotinib, que são drogas que podem causar aquelas reações cutâneas do tipo acne, parece uma acne, que pode ser leve, moderada, grave, mas pode incomodar o paciente pelo aspecto visual e mesmo pelo desconforto. Depois também o grupo dos taxanos, nós costumamos ver bastante reação nas mãos, nos pés, um quadro, parece que é um quadro alérgico, mesmo um quadro nas unhas. E o grupo da capecitabina, né, que nós temos ela e o 5-fluoracil, que dão muita reação nas mãos e nos pés, que isso pode incomodar o dia a dia, a qualidade de vida do paciente. Então, essas são o grupo de drogas mais habitual que o paciente procura no consultório dermatológico. Essas reações são, em gerais, leves, são reversíveis quando para a droga? Como é que é em geral? A maioria dessas reações são leves, moderadas. É mais difícil o paciente ter uma reação mais grave, mais intensa. E às vezes medidas preventivas, a boa orientação, elas evitam que o paciente tenha esse tipo de quadro mais grave. E a maioria dessas reações, elas são reversíveis quando tratadas e mesmo quando o paciente termina a quimioterapia, essas reações, elas cessam. Cris, você poderia mostrar alguns exemplos, por exemplo, das drogas mais comuns que você vê no seu dia a dia, para o nosso ouvinte estar familiarizado que isso pode ocorrer e o que a gente pode usar para evitar os tratamentos que podem ser usados, por exemplo, em algumas dessas situações? Então, hoje o que nós observamos bastante, como eu já falei, o quadro que se parece com uma acne, né? Nesse caso desse doente foi causado pelo erlotinib, né, que é uma droga que é usada para o tratamento do câncer de pulmão. E esse quadro, ele pode ser tratado com antibióticos tópicos ou com antibióticos sistêmicos e nós podemos reverter para um grau menor ou praticamente essas lesões ficarem imperceptíveis e o paciente evolui muito bem e consegue aderir ao seu tratamento. Depois, no próximo slide, nós temos um quadro de acne mais intenso. Geralmente, esses quadros de acne mais intenso, nós temos que tratar com antibiótico oral, tomar medidas de fotoproteção, ou seja, cuidado com a luz solar, que a luz solar agrava esse tipo de quadro, fazer uso dos antibióticos, hidratantes. E o paciente geralmente responde bem e consegue aderir ao seu tratamento. E em casos mais graves, também temos que fazer tratamento oral. Esse quadro se agravou devido também à fotoexposição, né, à luz solar. Então, para vocês observarem como é importante todos esses cuidados, né, e os cuidados preventivos, né, sempre hidratar bem a pele, protetor. E existe também hoje, até fora do país, o uso da vitamina K tópica, né, para se aplicar na pele para diminuir essas reações acneiformes, que no Brasil esse tratamento não está disponível, mas nós podemos usar a vitamina K através de fórmulas e podemos ajudar o paciente no tratamento. Um outro tipo de erupção é essa rachadura que dá na ponta dos dedos. Essa rachadura que dá na ponta dos dedos, ela pode acontecer com cetuximab, com erlotinib, com as drogas-alvo geralmente, né? O ressecamento, o paciente ele fica com a pele mais ressecada, esse ressecamento na ponta dos dedos, ele causa esse tipo de fissura, de rachadura. E o paciente tem muito desconforto com isso, as pequenas rachaduras para essas atividades diárias, desde atividades instrumentais, de você abotoar uma camisa. Então, para se prevenir isso, a hidratação da pele é fundamental e orientar quando esse paciente tem esse tipo de rachadura, que pomada deve usar, que tipo de curativo, enfim, para que ele também não fique no seu dia a dia com alteração da sua qualidade de vida, né, que isso diminua. E essas rachaduras, quando não bem tratadas, não bem orientadas, elas podem evoluir até para um quadro de ulceração, como vocês veem nesse slide, que nós temos que tratar com antibiótico, às vezes a gente tem que até modificar o esquema da quimioterapia, porque o paciente tem que parar um pouquinho para poder recuperar, para seguir com o seu tratamento. Nesse slide, nós podemos observar essa inflamação dos tecidos ao redor da unha, denominada por nós médicos como paroníquia,
Isso é um tipo de quadro que acontece já mais tardiamente, entre mais ou menos o terceiro mês de tratamento. Então, nós temos que orientar o paciente sempre tomar muito cuidado. As mulheres, principalmente manicure, fazer as unhas, hidratar essa pele em volta da unha para não aparecer esse tipo de lesão. E essa lesão, às vezes, quando não bem tratada, ela pode evoluir para um quadro de inflamação mais intensa e a formação daquele granuloma, daquela carne esponjosa que acontece na pele, entre a pele e a unha, que é extremamente dolorosa para o paciente. Que aí nós recebemos os pacientes também no consultório dermatológico para tratamento dessa condição, tanto dessa inflamação como dessa carne esponjosa, que às vezes nós temos que proceder a cauterização, tanto química como uma cauterização com um bisturi elétrico, para melhorar isso para o paciente poder caminhar, poder fazer suas atividades. No próximo slide nós observamos o que acontece também mais tardiamente com esse tipo de droga-alvo, como o cetuximab e o erlotinib, que é o crescimento dos cílios. O crescimento dos cílios, ele incomoda o paciente também no dia a dia e às vezes esse crescimento também está acompanhado de ressecamento dos olhos, as sobrancelhas ficam mais engrossadas, às vezes incomoda o aspecto estético, principalmente nas mulheres. Lembrar de todas as alterações capilares, que os cabelos com esse tipo de droga eles ficam mais finos, ficam mais ressecados, difíceis de pentear. E o crescimento de todos os pelos, pode aparecer o crescimento de pelos no rosto, que incomoda também a mulher, no corpo. E nesse próximo slide nós podemos observar um pouco pacientes que apresentam esse aumento de pilosidade, que nós temos condição também de tratar no consultório dermatológico. Nesse outro slide também é uma alteração desse grupo de drogas-alvo, que é o que a gente mais vê no consultório, né, que é o tipo de ressecamento. Então é importante que os pacientes tenham em mente, até quando eu explico, quando o paciente vem para o consultório, que ele tem várias ondas. A primeira onda é aquela erupção tipo acne. A segunda onda vamos começar a nos prevenir, é hidratar a pele, orientação de banho, que o banho não seja muito demorado, que não se use bucha, que use hidratante, porque se o paciente não toma cuidado, ele fica com a pele extremamente ressecada, essa pele coça, causa um desconforto, às vezes o paciente acordado no meio da noite de tanta coceira, então por isso que ele precisa se prevenir. E essa pele machucada, ressecada, ela é a porta de entrada para a infecção, né, Busaide? E próximo slide também mostrando o couro cabeludo, fica extremamente sensível, essas espinhas, essa descamação, elas acometem o couro cabeludo e às vezes o paciente tem dificuldade até de deitar, de dormir, encostar a cabeça no travesseiro, que isso pode ser resolvido facilmente com o uso de shampoos adequados, algumas loções capilares, que isso resolve tranquilamente. Depois desse próximo slide, nós temos o descolamento das unhas. Esse descolamento das unhas, ele acontece muito com a drogas como o Taxane, né, que é clássico. Mais de 60% dos pacientes que usam Taxano têm o descolamento das unhas. Então, é importante que esses pacientes saibam que eles têm que aparar, deixar a unha curtinha, bem aparada, porque uma unha mais comprida, ela promove esse descolamento. Essa unha descolada, ela é fonte de infecção secundária, então um fungo pode se assestar, uma bactéria. Então, ele está sempre alerta, observando se há um odor desagradável, se há uma descoloração na unha, que isso tem que ser tratada. E no próximo slide nós podemos observar também outra reação do tipo do Taxano, que é um tipo de doença mão-pé que nós falamos, que é uma erupção que acomete as mãos e os pés, que dá um quadro inflamatório, desconfortável, a pele arde, resseca, fica vermelha. Então é importante a hidratação, os cuidados. Mesmo nesse slide nós podemos observar que também as unhas ficam acometidas, ficam com hemorragia, descolamento. No próximo slide também uma reação de Taxano, essas reações inflamatórias que também dão nos pés. Então é importante o paciente saber identificar o uso de sapatos confortáveis, né? Então nós sempre orientamos o paciente a usar até alguns sapatos do tipo sapatos que os diabéticos usam, quando essas reações tendem a começar, para isso não se agravar. Evitar atividades físicas, evitar o trauma, isso é bem importante também. Esse slide mostra uma reação comum aos taxanos, que ocorre mais ou menos entre 50% a 60% dos pacientes, que é o descolamento da unha, que ele pode ser parcial, como nós podemos observar nesse slide, e esse descolamento, se não evoluir bem, ele pode até evoluir para um descolamento total. Então é importante que os pacientes tenham em mente que, como essa droga pode causar isso, já o cuidado com a unha, que eles cortem, aparem bem a unha, tenham cuidado, a higiene, porque uma unha descolada
pode aparecer um quadro de micose, pode ter uma infecção secundária. Então, porque essa unha descolada com a umidade, ela é fonte de infecção. Então, o paciente tem que ficar alerta para os primeiros sinais, quando ocorre até uma alteração de odor, quando ele sente um odor diferente, uma secreção. E nesse slide, nós podemos observar também uma outra reação do grupo dos taxanos, que é a toxicidade, né? Que parece uma doença mão-pé, que é conhecida pelos oncologistas, os dermatologistas, mas ela é um pouco mais inflamatória. Então, ela causa lesões avermelhadas nas mãos, nos pés, pode acometer as áreas de dobra, além do descolamento que vocês observam nesse slide da unha, com essas pequenas até hemorragias. Mas esses quadros são quadros já mais moderados, mais graves, não são todos os pacientes que apresentam isso. Então é importante que o paciente tenha cuidados para não se evoluir para esse tipo de quadro clínico. Nesse outro slide nós podemos observar também uma reação que pode acontecer no pé, que também é característica do grupo dos taxanos, que ela também tratada, pode ser reversível. Neste outro slide, nós já observamos um outro grupo de drogas, que é o grupo da capecitabina, o 5-fluoracil, que é a chamada doença mão-pé. O que é doença mão-pé? Doença mão-pé, ela ocorre primeiro com um desconforto, um formigamento nas mãos, uma alteração de sensibilidade. Aí isso pode evoluir para um ressecamento, descamação. E o paciente, é importante que ele hidrate bem as mãos, que ele cuide, que ele evite tarefas, usar muito as mãos, lavar louças, atividades físicas, cuidado porque acontece tanto na mão como no pé, calçados confortáveis, as mulheres que gostam de usar salto alto, precisa tomar um pouco de cuidado porque essa reação pode se agravar, né, com você machucando, traumatizando as mãos e os pés. Então é importante manter a hidratação. Nós podemos observar neste slide agora um pé, como fica ressecado, descamativo. Então que esses pacientes se hidratem, usem sapatos confortáveis. E qualquer modificação, qualquer agravamento desse quadro, procurem o seu oncologista ou dermatologista, porque essas lesões elas podem se inflamar, formar bolhas, ficarem doloridas. Então é importante toda uma orientação específica para isso. Nesse slide vocês podem observar o aparecimento de bolhas que elas podem ocorrer quando o paciente às vezes usa um sapato mais apertado, enfim, traumatiza o local. Então esse é o grupo, o grupo da capecitabina, esse tipo de reação que essa droga costuma causar. Este outro slide mostra uma reação que nós vemos com o imatinib, que é uma reação de fotossensibilidade, um eritema, descamação. Então, mais uma vez, importante a fotoproteção, ou seja, medidas de cuidados com o sol. Usar protetor solar, roupas protetoras, não sair muito ao sol, porque os quimioterápicos, eles podem ter interação com a luz e causar reações desconfortáveis, que às vezes até atrapalham no tratamento, o paciente às vezes tem que parar para tratar. Nesse outro slide vocês observam uma reação mais intensa. Esse tipo de reação foi causada por uma droga que é o erlotinib, causada para câncer de pulmão, mas aí a paciente devidamente orientada, tratada com cremes dermatológicos, orientação de cuidados de proteção solar, evolui bem, tranquilamente. Neste outro slide, uma outra reação de taxano, que é essa reação que parece, nós chamamos de intertrigo. O que é intertrigo? É essa vermelhidão, esse aspecto de maceração, de queimação, de bolinhas, placas que ocorrem nas regiões de dobra. Quando o paciente apresenta esse tipo de quadro, é importante que ele vá ao dermatologista, ou mesmo que ele conte para o seu oncologista, porque esses quadros podem ir aumentando, se agravando com as próximas quimioterapias e tem que ser prontamente identificados e tratados. Aqui também, nesse outro slide, um joelho de um paciente também com a toxicidade cutânea, que também pode ser tratado, é um quadro reversível, né? A função aqui é de alertá-los para o que pode ocorrer, não é nem de assustar os espectadores, né? O próximo slide agora, nós temos uma reação uma droga conhecida como bleomicina. Tem outras drogas que causam isso, são hiperpigmentações. O que é hiperpigmentação? São manchas escurecidas na pele, principalmente em áreas de traumatismo, onde a roupa pega, isso é muito comum. Às vezes existe um misto, né? O paciente que faz quimioterapia, a pele fica ressecada, ele coça, a roupa roça. Nesse outro slide vocês podem observar até corrente, né? Bijuterias que as mulheres usam, enfim. Então isso pode causar o atrito, essa mancha, essa hiperpigmentação, que ela é reversível, nós podemos tratar tranquilamente, mas é bom que o paciente tenha consciência para saber, para se evitar esse tipo de quadro.
Esse outro slide mostra também a hiperpigmentação, que essa droga é a doxirubicina, causou nessas unhas desse paciente, que são essas linhas escurecidas, que às vezes elas assustam, né? O paciente observa esse escurecimento, mas são também reações reversíveis com o passar do tempo, quando termina a quimioterapia. Então, basicamente, o intuito foi mostrar algumas reações que podem ocorrer, que elas são, que medidas preventivas ajudam muito o paciente, né, para que não ocorra isso, e que quando diagnosticadas podem ser tratadas prontamente, o paciente pode continuar a aderir seu tratamento à sua quimioterapia. Cris, a impressão nossa como oncologista clínico é que as reações podem até ser graves, mas quase todas são universalmente reversíveis e são melhoráveis com os tratamentos dermatológicos que vocês fazem. Então, a sua última dica assim, para o nosso espectador, mensagem para eles levarem para casa. Quais são as dicas mais importantes para quem está começando quimioterapia agora? Que cuidados de pele ele deve ter? Bom, primeiro a estatística, cerca de 50% dos pacientes que fazem tratamento quimioterápico, acho que até eu diria 50% para mais, vão ter alguma reação cutânea, né? Desde leve, moderada, alguns, se não tratadas, podem ser uma reação mais grave, mas a primeira orientação é que, primeiro, cuidem da sua pele, hidratem a sua pele, não dispense o hidratante. Às vezes o paciente fala, eu fico cansado, eu tenho consulta, eu tenho exame, eu chego em casa e não consigo, não tenho força para fazer mais nada. Mas lembre-se de tomar um banho rápido, um banho não muito demorado, não use bucha, a pele fica extremamente sensível com a quimioterapia, né? Então muitos pacientes falam assim, não resseca, mas eu passo a sentir a minha pele, né? Então hidratem. Tenham medo do sol, usem protetor solar, porque a falta do protetor solar, se o paciente principalmente mora em cidades ensolaradas, né, o Brasil, essa costa que nós temos, né, então a gente até observa reações mais graves em pacientes que moram em regiões litorâneas por não usar o protetor solar. Usem chapéu, roupas protetoras. Hoje nós temos disponíveis no mercado roupas que já têm protetor solar, que pode facilitar a vida do paciente. Cuidado com as mãos, hidratem as mãos, cuidado com as unhas, cuidado com manicure, porque pode causar aí uma ferida e essa ferida pode evoluir para uma infecção, pode evoluir para um granuloma, como nós mostramos, que é aquele tecido granuloso que sangra, que dói. É porta para infecção secundária, né? As infecções ocorrem, o paciente fica um pouco mais debilitado com relação à sua imunidade, então é importante as unhas, importante os calçados, principalmente quem faz o uso da capecitabina, desse grupo de drogas, então usar um calçado confortável, cuidado, não manusear, não lavar muita louça, se for lavar a louça usar uma luva protetora, basicamente é isso, é lembrar que sua pele existe e que você pode ter efeitos colaterais e se você prevenir, isso vai te ajudar muito na aderência ao tratamento. Cris, muito obrigado, queria agradecer ao nosso espectador, estamos aqui para ajudar o máximo possível.